Está a gravar e estamos prontos. Sejam bem-vindos à segunda parte da aula. Portanto, acabámos de ver este exercício de somar muitos números utilizando 100 cores, ok? E percebemos, em particular, a necessidade desta sincronização. Acho que isto é um ponto importante vocês perceberem de que nós temos de sincronizar tudo, senão o resultado no final não vai dar correto. Vamos ter problemas race conditions e problemas desse género. Ok, e portanto é aquele sync que está ali que garante que todos os processadores chegam ao mesmo ponto antes de um consumidor de dados ler os dados que foram escritos por um produtor. É o problema do produtor consumidor, ok? E portanto a sincronização por uma barreira, é um dos termos que se utilizam, é um esquema onde os processadores esperam então nessa barreira, ok? Nessa fence ou nessa barrier, e só avançam quando tiverem chegado. E, portanto, a ideia é eu faço uma soma, mas tenho então ali uma barreira, porque cada processo demora o seu tempo, pode não fazer exatamente e não faz exatamente ao mesmo tempo, e então chega-se a essa barreira, até que há um momento em que a barreira é libertada e todos podem avançar ao mesmo tempo. Só para termos uma noção desta barreira, deixem-me agora só ver aqui as horas, só para depois controlar. Ok. Portanto, uma barreira pode ser implementada com locks, ok? Vocês se calhar já viram exemplos destes em sistemas operativos, recordam-se? Sim. Ok, então pronto. Então é relativamente simples. Pronto, eu vou só muito brevemente para explicar aqui a lógica, como isto funciona. Então nós temos aqui, neste código, nós temos N é o número de processadores, o count é o número de processadores que já chegou à barreira, está bem? E temos os locks, neste caso o spin lock, mas pronto, não interessa bem como é que é implementado. Um lock que o arrive que está unlocked inicialmente, que é para permitir a entrada de novos elementos, e temos o depart que está locked inicialmente, que é para não permitir que ninguém avance. Portanto, inicialmente os processos, quando lançam portanto, aquela operação, sim, chegam logo a um lock, ok? Que é o arrive. O arrive está, para o primeiro processo que chega, está unlocked, e ele agarra o lock, ok, do arrive, e portanto, porquê? Porque ele vai aceder à memória partilhada, à região crítica, que neste caso é o count, e portanto ele vai incrementar o count. Portanto, o primeiro processo que chega lá mais rápido, e já vamos ver como é que isso é decidido, é preciso arbitrar o acesso, mas portanto ele chega e incrementa o seu count, o count, aliás, e depois compara se o count ainda não for n, ou seja, ainda se eu não for o último, ele faz o unlock e permite que outro processo agarre o lock, ou seja, que chegue à barreira. Está bem? E, portanto, isto vai-se continuando, vamos incrementando, até chegar ao momento em que chegaram todos os processadores e, portanto, chegamos ao valor n. Nesse momento, o count já não vai ser menor que n, e, portanto, ele o que vai fazer é fazer o primeiro, portanto, o último a chegar à barreira, vai fazer o unlock da saída. E, portanto, a saída é preciso também sincronizar, ok? Que é para garantir que todos vão ao mesmo tempo. Portanto, há um que chega lá primeiro, decrementa o count, e depois a comparação é com zero, ok? E vamos decrementando até chegar ao zero. Vamos fazendo o unlock do depart, ok? Que é para permitir que outros saiam, e portanto vão saindo um a um, da mesma maneira que foram entrando um a um. E quando chegamos a zero, então damos o unlock de quê? Do arrive, ok? Ou seja, vamos passar para a próxima fase, ok? Neste momento nós já temos o depart, já está lock, e fazemos o unlock do arrive, e é nesse momento que, ok, passamos para a próxima fase do processo. Ok? Muito bem. Pronto, portanto, fundamentalmente o arrive lock permite que todos os processos cheguem à barreira antes de avançarem. O depart permite que todos saiam depois de todos terem chegado, ok? E quando o último processo sai da barreira, no fundo, faz o reset, ou seja, começa tudo de novo para reutilizarmos a barreira logo a seguir. Ok? Ficou claro? Ok? Pronto. Se lembram se falaram disto em sistemas operativos, estamos bem. Portanto, então as threads precisam então assim de se... as threads que estão a trabalhar em conjunto, não é? Como neste exemplo, têm de coordenar então acesso a estas áreas partilhadas de memória, e portanto utilizam estes mecanismos de sincronização,
locks, semáforos e assim, para garantir, portanto, exclusão mútua e sincronização entre as threads. O RISC-V, como qualquer arquitetura, oferece suporte, ou quase qualquer arquitetura, para isto, e há dois mecanismos que são importantes. Em primeiro, o mecanismo de arbitragem, ou seja, arbitration, que é decidir qual é que é a thread que vai ganhar acesso à variável, e as operações atómicas. Nós precisamos de operações atómicas para o lock, ok? E, portanto, para garantir que, de facto, só um mesmo é que consegue, pronto, garantir a atomicidade. Portanto, num sistema de memória partilhada, só um processador é que consegue aceder a um dado endereço de memória ao mesmo tempo, em cada momento, ok? E, portanto, o próprio sistema de memória, por exemplo, imaginem que é um barramento partilhado, um shared bus, vai servir de arbitragem, ok? Porque o primeiro processador que chegar à memória, que conseguir obter a palavra, ganha o lock, ok? Portanto, a própria viagem da memória, o próprio barramento para aceder àquele local de memória, vai garantir que há um processo de arbitragem. É esse o processo de arbitragem, o mecanismo de arbitragem. E depois temos operações atómicas, que são aquelas que implementam o lock, portanto, por exemplo, o RISC-V oferece instruções atómicas read, modify, write, através de uma extensão específica, ok, para as operações atómicas, portanto, permitindo então ler e modificar uma localização de memória de forma atómica. Okay? Muito bem. Alguma dúvida? Em casa também não? Os remotos não? Ok. Então, vamos avançar mais um pouco, falar de um outro problema importante, que é o problema da coerência da memória aqui, num sistema de memória de um shared multiprocessor, shared memory multiprocessor. Portanto, num processador deste tipo, então todos os processadores partilham este endereço de espaço de endereçamento físico, como eu já disse, portanto é comum, a memória é comum a todos, mas cada um deles tem uma cache, ok? Como também já tinha dito, para reduzir naturalmente o acesso à memória. E, portanto, aqui nesta animação que vocês estão a ver aí, se o Core 1 fizer uma leitura, portanto, de uma variável x, portanto, vai à sua caixa de dados e vê lá, tem lá o valor x, porque é o valor que está também na memória, bem, neste caso é na L2, que é uma memória unificada, portanto é uma caixa unificada, ok? Mas que é partilhada entre todos os cores. Isto é uma arquitetura comum, ok? Termos a L1 só de um core e depois a L2 partilhada pelos dois cores. E, portanto, o X é a mesma coisa, se for ler o que é que está nos dados, portanto, já houve uma leitura anterior e, portanto, todos estão a ler a mesma coisa. O problema é quando nós fazemos escritas, ok? Então, imaginem que o core 1 vai fazer uma escrita. Se ele fizer uma escrita, a escrita é colocada na cache. A cache pode ser do tipo write through ou write back, ok? Imaginemos o caso em que é write through, mas o problema era o mesmo se fosse write back. O que vai acontecer neste momento é que a memória está com valor, ok? O x está igual a 1, mas, portanto, o que vai acontecer é que há uma incoerência do valor de memória, portanto, nas caixas. Portanto, se o x for ler, se o Core 2, peço desculpa, for ler o x, dá-lhe um resultado que não é o mais recente, incorreto. Nós aí dizemos que temos uma incoerência, ok? Na memória ou incoerência na caixa, especificamente. Ok? Pronto. E, portanto, isto é o problema de incoerência de memória que tem de ser resolvido, ok? Porque senão os diferentes processos estão a ver valores diferentes para o mesmo endereço de memória. Isto vai provocar, naturalmente, problemas de coerência e consistência no programa. Vamos ver como é que isto é resolvido. Portanto, um sistema de memória coerente, portanto, diz-se coerente quando todos os processadores observam as operações de memória de forma consistente. Ok? E aqui há dois termos que vale a pena definir, se bem de forma bastante informal. A coerência indica-nos mais qual é o valor que uma leitura deve retornar, ok? Qual o valor, e a consistência diz-nos quando é que uma dada escrita pode ficar visível. Está bem? Pronto, são duas coisas ligeiramente diferentes. Portanto, e aqui na coerência, qualquer leitura de um dado deve retornar o valor escrito mais recente, é aquele dado. Portanto, se eu fizer uma leitura
no exemplo anterior, o cache 2 faz uma leitura no X, o resultado deve ser 1, porque já foi escrito 1, ok? E, portanto, deveria ser esse valor e é esse o problema inicial. As escritas para a mesma localização são serializadas, ou seja, o que isso significa é que há uma ordem, ok, para as escritas e, portanto, tem de se garantir que a ordem é cumprida. E isso é garantido, por exemplo, pelo nosso, se tivermos um bus partilhado, nós já vimos que há sempre alguém que chega primeiro ao barramento para ir àquele endereço. E, portanto, só isso garante logo que a ordem vai ser cumprida, porque o barramento obriga a esse cumprimento de ordem. Não há coisas que possam ser feitas em paralelo. Quanto à consistência, consistency em inglês, que às vezes em português também se deve chamar coerência, e é aqui que as palavras se confundem, portanto eu prefiro utilizar sempre consistência. Em sistemas distribuídos vocês vão falar mais deste problema, nós aqui focamos na coerência, que é mais importante do ponto de vista aqui da memória, mas depois vocês vão, em sistemas distribuídos, vão falar do problema da consistência, vai ser fundamental, vão ter várias aulas a falar disto. Pronto, e às vezes há professores que dizem que consistency é coerência, e porque em português de facto é mais correto, mas pronto, mas eu prefiro utilizar o termo consistency sempre, para não confundir. Portanto, como eu estava a dizer, a consistência tem a ver com o quando é que uma escrita fica visível, ok? E a escrita não tem de ficar logo visível. Eu posso decidir que a escrita só fica visível quando determinadas condições ocorrerem, ok? Que é para garantir consistência, ok? Portanto, pode acontecer que uma escrita até já tenha sido feita, mas imaginem que é um sistema distribuído, a escrita é feita, mas nem todos uns elementos fizeram a escrita, outros elementos não fizeram a escrita, mas há um momento em que se tem de decidir, ok, a escrita está feita, independentemente de todos terem feito a escrita, ok? Eu posso-vos desde já antecipar que se nós tivermos uma maioria que fez a escrita, e conseguirmos ter um quórum de escrita, isso permite-nos ter também, e um quórum de leitura, permite-nos garantir consistência sempre em cada leitura, está bem? Mas isso fica para sistemas distribuídos. Mas pronto, só para vos dizer que isto é um problema prático, mas que tem solução, ok? Mas pronto, mas vocês aqui podem ver, epá, quando é que fica visível a escrita? E pronto, vamos só assumir que há um momento em que fica visível a escrita, não nos interessa. O que nos interessa é qual é o valor que a leitura deve retornar, epá, e deve ser o último que foi escrito, independentemente de quando é que foi a decisão, se é escrito ou não. Okay? Que isso já é um problema de consistência. Pronto, já agora há diferentes arquiteturas e diferentes modelos de consistência. O sequencial, um mais relaxado, o eventual, etc. Vocês vão falar de tudo isto em sistemas distribuídos. Depois há aqui uma outra questão. Quando nós temos sistemas SMP, estes que estamos a ver, que é quase sempre estes sistemas utilizam muita replicação e migração de dados, porque para melhorar o desempenho. Portanto, replicação, porque pode haver vários NUMA nodes, por exemplo, ou vários nós, ou vários processadores, vários cores que precisam de aceder aos mesmos dados. Portanto, interessa-lhes ter os dados próximos, ok? E, portanto, muitas vezes nós replicamos os dados em múltiplos cores, está bem? E isto cria um problema de coerência também, porque estão a ver, sempre que estamos a atualizar, os outros ficam desatualizados, ok? Portanto, nós melhoramos o desempenho porque temos as coisas mais próximas de nós e também podemos fazer, então, também migração de dados de um lado para o outro, exatamente pela mesma razão, mas complicamos o problema da coerência, está bem? Portanto, temos um problema de coerência para resolver e ficam desde já avisados que o facto de tentarmos melhorar o desempenho com replicação e migração vai piorar o problema, ou torná-lo mais difícil. Portanto, precisamos de mecanismos de coerência para garantir que todas as caixas ficam de acordo, ok, acerca do valor mais recente de cada bloco de memória. E é aí que entram os chamados protocolos de coerência da cache, e nós vamos falar de um em específico que é um dos mais comuns, mas o objetivo é garantir que todos os processadores que estão a partilhar dados ficam informados de que as escritas, de que foi feita uma escrita, fundamentalmente na cache. Pronto, a primeira solução, a primeira técnica é o chamado write update ou write broadcast, em que faz basicamente um broadcast quando se está a fazer uma escrita. Portanto, a ideia é que o processador que está a escrever vai fazer um broadcast para todas as caixas. Estão a ver? Eu não vou só alterar a minha, eu vou alterar todas, ok? E altero também a memória, está bem? Portanto, e todas as caixas atualizam as suas cópias. Portanto, sempre que eu faço uma escrita, envio essa informação para todas as caixas. Qual é que é a vantagem? É que
todos os valores ficam visíveis mais cedo para todos, certo? Portanto, há menor latência quando eu for fazer uma leitura, só que o tráfego no bus, no barramento, portanto, que é aquilo que nós utilizamos, portanto, na minha rede de interligação, vai ser muito maior porque eu tenho de enviar os dados em cada write. E um write pode ser um bloco de dados, estão a ver? Então estou a enviar um bloco de dados sempre que faço uma escrita. E imaginem que eu vou fazer várias escritas que não vão ser lidas por ninguém. É um desperdício. Estou constantemente a escrever e a enviar para o barramento, ok? A escrita está a demorar muito sem necessidade. Portanto, o mecanismo que é mais comum é o chamado mecanismo é a abordagem write invalidate. A ideia é quando eu faço uma escrita na minha caixa, invalido as outras caixas. E, inclusivamente, também a memória. Ou seja, a invalidação é muito mais leve. Invalidar é apenas enviar um sinal a dizer eu atualizei este endereço, ok? E, fundamentalmente, é só enviar um sinal de invalidação que não é mais do endereço. É tipo, vocês enviam um endereço de memória a dizer eu escrevi neste endereço. Ponto final. Não vou mandar os dados. Só disse eu escrevi neste endereço, o que significa que o endereço já não está válido. Portanto, o que quer que os outros cores tenham na caixa e o que está em memória está inválido. As outras caixas, portanto, estão sempre a fazer snooping. Snoop é tipo, ficam à escuta, estão sempre à escuta. Para invalidar estas cópias se eles tiverem aquele bloco na sua caixa. Ok? E, portanto, não é preciso estar a atualizar as suas cópias. Se houver uma leitura, é que isso terá de ser feito no futuro. Ok? Portanto, isto também é mais barato. Portanto, eu só preciso utilizar o buzz mesmo quando é preciso na primeira escrita, ok? Ou melhor, na primeira escrita quer dizer que é quando alguém faz uma leitura e é preciso fazer uma escrita, ok? E, portanto, há uma melhor eficiência no uso do barramento, do bus, portanto, da largura de banda. Pronto, tem um overhead, temos de adicionar hardware e tem um power overhead pelo facto das caixas estarem sempre a monitorizar o barramento. Okay? Portanto, tem esse ligeiro custo, que também torna a escalabilidade disto um bocadinho mais complicada. Portanto, há mecanismos mais inteligentes para escalar isto para sistemas maiores. Mas o sistema base, portanto, é um sistema muito comum e, portanto, funciona bem. Portanto, e a lógica é muito simples, já agora com uma imagem vale sempre mais do que 1000 palavras. Portanto, vocês fazem então, é o mesmo exemplo anterior, ok? Mas o X agora vai escrever para a memória e na sua caixa tem o X igual a 1 e envia um sinal pelo barramento e então a caixa L2 e a caixa L1 dos outros cores, nomeadamente o core 2 neste exemplo, fica invalidada. Ok? Mas só é uma espécie de dirty, mas não é um dirty, ok? É um inválido. Okay? Só para dizer que aquela não considerar porque aquele valor está desatualizado. Mais tarde, se o core 2 precisar de fazer uma leitura ao X, vê que está inválido e, portanto, nesse momento envia um sinal a dizer eu tenho esta entrada inválida e a caixa que tem o core que tem o valor correto vai, nesse momento, fazer a cópia. Pode fazer a cópia só para o core 2, pode fazer a cópia também para a memória, ok? Isso depois depende da implementação, ok? Há variantes, pronto. Mas aqui o ponto é este, portanto, quando o Core 2 lê, faz um miss, o Core 1 está à escuta, sempre, ok? E, portanto, ele envia o valor atualizado e aí fica tudo coerente. Coerente entre os cores, o core que precisou e a memória, ok? Se outras caixas ficaram invalidadas, eu não preciso estar a copiar para as outras caixas. Porque as outras estão invalidadas, elas ainda não precisaram de ler, não vale a pena. Se elas precisarem, volta a copiar. Ok? Muito bem. Alguma questão? Estamos bem? Muito bem. Então, ok. Vamos só então terminar este módulo, ok? Penso que em mais 10 minutos terminamos este módulo, depois temos um último módulo, tá bem? Portanto, à partida, apenas mais um intervalo deve ser suficiente. Portanto, e agora é o módulo de multithreading. Parte de multithreading. Pronto. A ideia do multithreading é nós escondermos stalls do pipeline, ok? Portanto, nós já sabemos que quando temos um dado processo, portanto, há muitas stalls que já falámos, ok? As dependências de dados, por haver cache misses ou mispredictions de branches, e o objetivo é esconder estes stalls, é tentar reduzir o número de threads. E, portanto, a ideia é nós encontrarmos instruções de outras threads
E essas threads podem serem as chamadas threads de software, que são as threads geridas ao nível do sistema operativo, ou, mais importante, as threads de hardware, que são geridas pelo processador. E, portanto, a ideia é, eu, como não consigo avançar com a minha thread, eu vou a outra thread buscar a próxima instrução. Ok? E assim aproveito, porque estou stalled, estou parado numa dada thread. Nós estamos mais interessados na thread, no multithreading em hardware, ok? E, portanto, a ideia é, nós temos os processadores, estes processadores que permitem multithreading, têm múltiplas unidades funcionais, imaginem múltiplas ALUs e coisas assim desse género, que permitem fazer múltiplas operações ao mesmo tempo, ok? E, portanto, e assim eu consigo ter múltiplas threads a partilhar unidades funcionais de um processador único. É claro que quando eu estou, como eu tenho threads diferentes, cada thread está num processo diferente, ok? Possivelmente, e portanto vai ter o seu estado. E portanto é preciso duplicar o estado por thread. Cada uma das threads vai ter um program counter, cada uma das threads vai ter um fecheiro de registros diferentes, ok? Cada uma das threads vai ter o seu buffer de instruções e de armazenamento, ok? Pronto, isso aí é o estado de cada thread que não é partilhado, portanto é de cada thread, não é? Naturalmente. O que é partilhado são normalmente as caches e as TLBs e, portanto, obviamente que se temos mais threads a fazer mais acesso a dados e etc., se as caches não forem bem dimensionadas, os miss rates podem disparar. Okay? A memória também é partilhada já, através do sistema de memória virtual, aí nada de especial. A única coisa que é importante é que o hardware tem de suportar esta possibilidade de fazer o switching de contexto, ou seja, o contexto é o estado de cada thread, este era o estado atual desta thread e eu tenho de ser muito rápido a mudar de estado para outra thread. Okay? Portanto, senão isto não funciona. Vamos ver um exemplo. Alguma dúvida para já? Dado este contexto? Muito bem, então o exemplo do multithreading. Então imaginem que temos estas threads e agora vamos olhar aqui para este exemplo com algum cuidado. Temos uma primeira thread que tem ali, portanto, 3 operações em que há aqui umas dependências de dados, ok? Portanto, temos aqui que estamos a assumir que há forwarding, estamos a utilizar todas, full forwarding, ok? E estamos a assumir, neste exemplo, que a decisão de um branch é tomada apenas na etapa de memória. Está bem? Pronto. São as duas coisas. Qualquer forwarding existe, mas as decisões não são tomadas no D, ok? As decisões de um branch, mas apenas no M. Ora bem, e portanto, neste caso, se vocês repararem aqui, se tivermos estas 3 operações, se repararem a primeira, nós temos aqui uma dependência que é o S0, ok? Mas o S0 é resolvido, portanto, o load word que vem a seguir é resolvido com o forwarding XX, ok? Alu, ali, e portanto, não precisamos dar nenhum stall. Já este add seguido do load, se vocês se recordarem, é o chamado load use hazard e precisa de um branch, de um stall. Ok? Precisamos de uma bolhazinha ali, porque o execute tem de ir à memória. Então, a ver, isto foi um load word, portanto, eu só fico o resultado ali, naquele momento, e portanto, eu preciso e portanto, tenho de esperar até chegar à fase de execução. Está bem? Portanto, é aquela bolhazinha. Tudo certo aí? Ok? A segunda thread é uma thread que começa com branch, ok? E como começa com branch que só é resolvido na memória, reparem, eu tenho de esperar um bocado até aquele store word, tenho 3 bolhas, se recordarem são 3 bolhas neste caso, e só a seguir é que eu posso fazer o fetch, porque só a seguir é que sei que posso de facto saltar para o store word, está bem? Estou a assumir que não há branch prediction, nem nada disso. E pronto, e depois a seguir temos aqui a adição de um dado valor, isto não há nenhuma dependência, portanto está tudo ok. Mas o ponto central é que se eu agora correr esta thread e depois esta thread, uma a seguir à outra, se repararem, temos 5 ciclos, 6, 7, 8 ciclos, 9 ciclos, que é mais 9, 10, 11, 12, 13, 14 ciclos. Ok? Porque temos aquelas bolhas todas, pronto, temos aqui 4 bolhas, e portanto, pronto, isto é um daqueles casos que tivemos muitas bolhas, foi um bocado chato, ok? E temos 14 ciclos. Se eu utilizar uma técnica que se chama fine-grained multithreading, ok? Eu já vou dizer que tipo de técnica é esta.
que é no fundo fazer round robin com skipping. O skipping quer dizer que sempre que houver, eu salto de thread em thread, da 1 para a 2, da 1 para a 2, da 1 para a 2, mas se a 2 estiver num stall, eu volto a 1, continuo no 1, ok? Portanto, ou seja, eu vou fazendo round robin, mas sempre que alguém não me tiver trabalho para fazer, volto ao anterior, ou ao seguinte, está bem? E é isso que eu faço aqui. Se repararem, eu coloco a primeira linha vem da primeira thread, a segunda linha vem da segunda thread, ok? Reparem que só faz sentido. Reparem que cada thread tem o seu estado e tem o seu fecheiro de registros, ok? E portanto vocês não se têm de estar a preocupar eh, ehm, com dependências entre threads diferentes. Têm de se preocupar entre a mesma thread, está bem? Isso é importante. Portanto, reparem que eu aqui, portanto, coloquei aqui está aqui este branch, ok? Que é aquela situação chata em que eu tenho aqui este M aqui. E, portanto, o que isto significa é que, como eu tenho o M só chega aqui, eu só vou poder executar a próxima instrução quando chegar aqui ao W, ou seja, aqui. Estão a ver? É o que está a acontecer. Por essa razão, o que eu faço é vou colocar a seguir com o round robin, a terceira instrução vai ser o LW da thread 1, mas a seguir, como a thread 2 não está ainda disponível, porque ainda não chegou ao ciclo 4, que é onde tem aquele M, ok? Eu vou adicionar aqui a instrução add da thread 1, ok? E a thread 1, no ciclo 4, estão a ver, começa a executar. Infelizmente, ela tem aquela paragenzinha ali, portanto, eu vou ter de esperar um bocadinho, mas, de qualquer maneira, a seguir, eu salto para a outra thread e reparem, a outra thread, logo a seguir a este ciclo de memória, este ciclo de memória do BNE, eu já posso executar e, portanto, posso executar logo ali. Ao executar ali, depois já não tenho mais dependências, pode-se executar tudo. Este aqui também já terminou, portanto, posso executar tudo de seguida. Ok? Dessa maneira, utilizando Fine-Grained Multithreading, eu reduzi de 14 ciclos para 11 ciclos este exemplo. Ok? Ainda mantive ali uns stallzinhos, ok? Mas já se vê que dá para melhorar utilizando multithreading. Dá para melhorar sempre? Não. Portanto, há muitas vezes em que também não dá para melhorar porque há muitas dependências, ok? E portanto, mas de qualquer maneira, há muitas situações em que nós conseguimos, com o fine-grained multithreading, melhorar a situação. Alguma dúvida? Não? Em casa? Remotos? Nada? Ok, então pronto, então vamos aqui ver os tipos de multithreading. Este foi o que falámos agora, é o fine-grained multithreading. A ideia é que, portanto, nós fazemos o switch de threads a cada ciclo, estamos sempre a fazer switch, ok? Portanto, é o round robin, mas sempre que há threads que estão stalled, que estão paradas, eu salvo, ok? E portanto vou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas se a 2 entretanto ficar parada, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3 e depois 1, 2, 3. Estão a ver? Portanto, fazendo skip quando for preciso. O processador tem de suportar este switching de threads de ciclo para ciclo, ok? O que não é muito complicado neste caso, porque as threads partilham o pipeline continuamente, ou seja, no mesmo pipeline eu consigo ter múltiplas threads a correr, ok? Ou seja, eu consigo ter instruções de mais do que uma thread, ok? No pipeline. No caso no segundo exemplo de multithreading, que é o coarse-grained, as switches, portanto, nós fazemos a troca entre threads, não ciclo a ciclo, mas só quando há um stall que é muito custoso. Por exemplo, se há um cache miss. Há um cache miss, isso vai demorar muito tempo, ok? E então aí, sim, eu salto. Ou seja, aqui em cima eu salto a cada ciclo, aqui eu só salto quando há um stall que é daqueles que demora muito tempo. Está bem? A vantagem dos de cima, do fine grained, é que, pronto, esconde quer os stalls curtos, quer os longos, ok? E, portanto, mantém o throughput mais steady. A desvantagem é que, em primeiro lugar, se tivermos threads individuais que nunca têm stalls, elas vão ser atrasadas, porque eu coloquei outras threads no meio. Estão a ver? Eu estou-me a comportar bem, mas estou a tentar ajudar as outras threads e, portanto, isso reduz. Não é? Pronto, esta é uma desvantagem. Quanto ao
o coarse-grained multithreading, a vantagem é que o hardware é mais simples também, ok? E, de facto, quando há uma thread que está a correr sem grandes stalls, ela pode correr até ao fim. Não tentar a partilhar, sempre. Desvantagem, pronto, claro, não trata das stalls curtas. E depois tem outro problema. Por causa do facto de... portanto, o desenho deste tipo de multithreading é um bocadinho diferente, porque no pipeline só existe mesmo uma thread, ok? De cada vez. E, portanto, se eu precisar de mudar de thread, eu tenho de fazer um flush e fazer o refill do pipeline. E isso não acontece nas fine-grained. As fine-grained já têm a arquitetura feita para eu conseguir ter múltiplas threads ao mesmo tempo no pipeline. E estas coarse-grained não. Também por isso é que são mais simples. Ok? O hardware é mais simples. Ficou claro? Dúvidas? Pronto, estes são os dois primeiros tipos de multithreading. Há um terceiro, que é o SMT, Simultaneous Multithreading, e aqui a ideia portanto, é uma variação de multithreading, mas é para aquelas arquiteturas superscalar. Lembram-se? Aquelas dinâmicas em que eu posso executar múltiplas instruções apenas num ciclo, ok? Portanto, é um mix, ok? Dessas arquiteturas superscalar que vimos na última aula e do paralelismo de threads. Portanto, no fundo, o objetivo é misturar o ILP, o paralelismo de instruções, com o TLP, o paralelismo das threads que estamos a ver hoje. Ok? E, portanto, porquê é que isto funciona bem? Porque se vocês se recordarem, estes CPUs, normalmente nós lançávamos instruções, mas muitas vezes tínhamos de colocar muitos NOPs, por causa por causa das dependências, certo? E depois, dependendo do tipo de dependências que tenhamos, às vezes há muitas unidades de execução que não estão a ser utilizadas. E, portanto, se eu conseguir colocar também o paralelismo à mistura, ok, eu consigo, se calhar, ir buscar o melhor dos dois mundos. E é essa a ideia. E pronto, e fundamentalmente o SMT, esta técnica, permite encher os slots do pacote, ok, com instruções de múltiplas threads. É isso, ok? Mais uma vez, complicamos a arquitetura, certo? Mas é para ganharmos em desempenho. Portanto, vamos precisar de estado arquitetural por thread, tipo, se vocês se recordarem das arquiteturas superscalar, que são aquelas que têm unidades funcionais em paralelo e etc., aquelas muito complicadas, fazem renaming dos registros e etc. Pronto, temos de ter as tabelas de renaming separadas por thread, tags separadas por thread, a possibilidade de fazer commit de muitas threads no único ciclo, ou seja, é uma arquitetura super escalar que ainda é mais complicada, ok? Porque, pronto, quer também aproveitar o paralelismo de threads. A implementação da Intel é muito conhecida, chama-se Hyperthreading. Portanto, muitos dos computadores que vocês veem com CPUs da Intel hoje em dia têm Hyperthreading e permite-vos fazer isto. Tipicamente suporta 2 threads por core, ok? Porque também duplicar muito mais o estado seria uma loucura, e, portanto eles duplicam só para o dobro. Ok, portanto estamos a 6 minutos do tempo que temos aqui no Zoom, portanto eu vou terminar, também só me falta este slide, que é um exemplo com umas imagenzinhas destes 3 tipos de multithreading. Imaginem que temos 4 threads, ok? E reparem aqui, as threads estão organizadas em tempo de cima para baixo, ok? Portanto temos primeiro a thread A, depois a thread B, desculpe, thread A, thread C. Aliás, ainda temos a thread A, depois a thread B, depois a thread C, depois a thread D, mas o tempo corre para baixo em cada thread. E reparem que é uma arquitetura superscalar, ou seja, cada um dos blocos, um ao lado do outro, significa que eu tenho 2 instruções no mesmo ciclo, está bem? No máximo temos 4 instruções por ciclo, porque isto é um superscalar 4-way. Portanto, 4 instruções por pacote. Ok. Reparem que se eu correr uma thread uma a seguir à outra, se vocês contarem, vocês não vão contar, mas se vocês contarem todos estes, 1, 2, 3, 4 na thread A, depois mais 1, 2, 3 stalls, 1, 2, etc. Se somarem tudo, eu fiz a conta, e temos 35 stalls no total, 35, desculpem, ciclos, para correr as 4 threads em sequência. Está bem? Assumindo que temos um ciclo entre threads, porque é preciso mudar o contexto, e portanto assumimos que isso demora um ciclo. No final, depois, se fizerem a somazinha, isto vai dar 35. Se utilizarmos coarse-grained multithreading, que é o primeiro exemplo, portanto, basicamente, nós só paramos quando temos paragens longas.
São estes pedaços grandinhos aqui. E, portanto, reparem como é que isto fica. Primeiro corro este pedaço, depois salto o pedaço a vermelho, o primeiro pedaço a vermelho, depois salto para a thread B para o pedaço verde. Isto parece como é que se chama aquele jogo? O Tetris. Pronto, é o segundo Tetris, o verde, ok? Depois a seguir passamos para a thread C e é só aquela linhazinha azul. E a seguir passamos para a thread B, que é apenas aquela instruçãozinha, ok? E damos a volta, voltamos à thread A e vamos a mais um bocadinho da thread A, mais um bocadinho da thread B, etc. Isto continuaria, não chega até ao fim, mas posso dizer-vos que fiz a conta e isto demoraria 32 ciclos a completar. Portanto, passámos de 35 para 32. Ok? Melhorou um bocadinho. Se utilizarmos o Fine Multithreading, que foi o exemplo inicial que eu dei, significa que nós vamos buscar uma thread de cada vez. Ok? Round Robin. E neste caso, ok? Fazendo assim, nós aqui temos todos, vocês depois podem verificar em casa, eu penso que não está errado, eu penso que temos tudo. Se calhar não temos tudo. Bem, não tenho a certeza, mas acho que sim, acho que temos tudo. Fazendo o round robin normal, nós conseguimos 25 ciclos. Ok? Portanto, aqui isto são 25 linhas, temos 25 ciclos. Portanto, reduzimos de 35 para 32 e agora 25. Com SMT, nós conseguimos empacotar os múltiplas instruções, ok? Por issue. E com SMT ficaríamos desta maneira assim, com apenas 14 ciclos. Está bem? Porque conseguimos empacotar múltiplas threads no mesmo issue, no mesmo pacote. Ok? Instruções de múltiplas threads. Portanto, é o melhor, mas também é o mais caro. É a arquitetura mais complexa. Ok? Muito bem. Dúvidas? Pessoal, aí, remoto, algumas dúvidas? Ainda temos aqui 2 minutos antes de fecharmos este módulo. Se não há dúvidas, eu vou desligar novamente o Zoom. Vamos descansar 5 minutinhos, está bem? E voltamos daqui a 5 minutos, ok? Até já!